Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um cookies, mas um cookies 100% saudável, sem nada de industrializado, nada de produtos de origem animal, sem açúcar, sem nenhum produto que seja inflamatório. Então a gente consegue reviver aquela nossa memória afetiva que às vezes vem lá de criança, né? De comer um cookies, uma bolachinha, um biscoito, mas a gente consegue fazer isso de uma forma prazerosa e que não cause nenhum malefício para o nosso corpo. Eu escolhi alguns ingredientes fáceis. Esse cookies ele é super prático e que trazem valor nutricional. Todos os ingredientes que vão ser usados nessa receita, eles nos trazem valor nutricional. Ele fica saboroso, super leve e super prático. Você pode fazer sem ter nenhuma experiência na cozinha. Então, primeiramente, nós vamos fazer uma geleia de tâmara, que nós vamos estar utilizando no cookies no lugar do açúcar, para não precisar estar usando nenhum açúcar. Então, que tâmara que eu vou usar aqui? Eu vou usar a tâmara jumbo. É aquela tâmara maior que você compra em lojas de produtos naturais. Ela tem o caroço dentro, então você tem que abrir ela e tirar o caroço. O que eu fiz aqui? Eu coloquei a tâmara, tirei o caroço dela e coloquei ela com um pouquinho de água e deixei uma meia hora na água para ela dar uma leve amolecida e facilitar a batida. Agora eu vou bater ela no mixer. Você pode estar batendo no mixer ou num processador ou num liquidificador. Se você for bater no liquidificador e o seu liquidificador não for muito potente, de repente você vai demorar um pouquinho mais. Você vai precisar parar, dar uma sambadinha com o liquidificador, até que você vê que ele fica numa consistência de geleia. Então essa geleia de tâmaras é uma geleia que a gente pode estar fazendo e tá tendo na geladeira, inclusive para estar adoçando as nossas receitas. As geleias de frutas secas, elas são super versáteis. A gente pode estar tendo elas guardadinha num vidrinho na geladeira e tá usando para adoçar uma vitamina, um milkshake, ou até mesmo comendo com uma fruta. A geleia de ameixa super combina com abacate. Então nada mais é que você deixar a fruta seca com um pouquinho de água de molho para ela amolecer e depois você bate essa fruta seca com o mínimo de água possível até que ela forme uma geleia. Então aqui só tem o açúcar da fruta seca mesmo. A de tâmara é a mais doce, então é a que a gente mais utiliza por a tâmara ser bem adocicada, né? Ela ter esse potencial de adoçar. Então a de tâmara é a melhor que tem para adoçar, por isso que eu vou utilizar ela para os cookies. Quanto que eu estou utilizando aqui? Eu estou utilizando 5 tâmaras jumbo. O que vai ser a diferença? Se você colocar com um pouquinho mais de água, conforme a quantidade de água que você colocar, às vezes a geleia vai ficar um pouquinho mais molinha, e se for com menos quantidade de água, então essa geleia ela vai ficar mais consistente. Então aí vai mudar o ponto da sua massa depois. Mas se você estiver precisando, é só acrescentar um pouquinho mais de farinha e a gente para formar os cookies, certo? Então vamos fazer a geleia agora. Então aqui eu tenho as minhas tâmaras com o mínimo de água possível e vou bater no meu mixer até formar a geleia. Aqui então eu tenho a minha geleia de tâmara, olha a consistência. Ela tem que ficar numa consistência assim, ó pessoal, que fique bem homogênea, que não fique os pedacinhos, porque senão daí não vai ficar legal o cookies. Agora mais o que eu vou precisar? Então, feita a minha geleia de tâmara, eu vou usar 2 farinhas. Que farinhas que eu vou usar aqui? Eu vou usar a farinha de aveia e a farinha de amêndoas. Eu posso estar mudando a farinha de amêndoas pela farinha de castanha de caju, que fica ótimo também. Como que eu faço a minha farinha? Se for a farinha de amêndoas que você usar, você geralmente encontra ela pronta em lojas de produtos naturais. Ou se você quiser fazer a sua farinha em casa, também simplesmente você compra as amêndoas e bate elas no liquidificador até formar farinha. Se você usar a farinha de castanha de caju, às vezes é um pouquinho mais difícil de você encontrar a farinha pronta. Então você pode estar batendo ela no liquidificador e fazendo a sua farinha.
O que a gente tem que cuidar quando a gente for fazer uma farinha? Se você botar muita quantidade no liquidificador, ele vai começar a bater sempre a mesma quantidade ali e começa a largar a gordura da castanha ou da amêndoa e ela acaba deixando de ser uma farinha e ficando quase como uma pasta. Então, se você for fazer a farinha em casa, você tem que ir batendo aos poucos. Como que nós vamos usar aqui? Nós vamos usar 1,5 xícaras de farinha de amêndoas ou farinha de castanha de caju e 1 xícara de farinha de aveia. Então, se eu for fazer a minha farinha em casa, essa 1,5 xícaras eu não bato toda de uma vez. Eu coloco meia xícara, bato, depois mais meia xícara, bato e vou fazendo aos pouquinhos. Aqui eu também peneirei as minhas farinhas. Para que eu peneiro as farinhas? Para ela ficar, para o cookies não ficar tão, o aspecto, né, tão rústico, assim fica um pouquinho mais refinado e tal. Mas se você também não quiser peneirar, não tem problema. Então aqui nós vamos utilizar 1,5 xícaras de farinha de amêndoas, que poderia ser de castanha de caju, e 1 xícara de farinha de aveia. As duas farinhas estão peneiradinhas. Se você quer usar a farinha de aveia que não tenha nada de glúten, você pode comprar farinha de aveia sem glúten, que você também encontra em lojas de produtos naturais. Mas o que nós vamos utilizar aqui? Então, as nossas duas farinhas, né? Repetindo, 1,5 xícaras da de amêndoas e 1 xícara da de aveia. Então, aqui a gente já tem um bom valor nutricional. As amêndoas são fontes de cálcio, também nos trazem um valor considerável de proteína. E a aveia é fonte de ferro e de muitas coisas e também tem uma quantidade bem legal de proteína. Agora, nós vamos colocar um pouquinho de canela, tá? 1 colher de sopa de essência de baunilha. É legal que você compre uma essência de baunilha pura, né? A gente acha extrato em lojas de produtos naturais. Uma pitada de sal. E agora nós vamos misturar a nossa geleia, que vai ser o que vai dar liga aqui para as farinhas. Nossa geleia de tâmara. E aqui nós vamos dosar o ponto para ver se precisa um pouquinho de água ou não. Então, aqui tá a nossa massinha, eu não precisei adicionar mais nada de água, deu bem certinho, ela tem que ficar num ponto assim. Então, ó, aqui ela tá num pontinho, se você precisar, quando você for enrolar, você pode ir lavando as mãos, né, se ela vai grudando. Então, agora a gente pega uma bolinha, faz em formato de cookies, faz a bolinha, achata ela. E daí nós vamos pôr gotas de chocolate. Então, tá aqui. Agora, essas gotas de chocolate, eu comprei elas prontinha na loja de produtos naturais, você encontra. É um chocolate sem leite, né? Um chocolate mais saudável, melhor. Chocolate 70% cacau. Só que elas eram bem grandinhas, então eu cortei elas em pedacinhos menores. E vou colocar aqui as minhas gotinhas de chocolate. Assim eu vou fazer com os meus cookies, com toda a massa. E depois eu tenho a opção de levar para o desidratador, para quem tem desidratador, né, o desidratador que a gente utiliza muito na alimentação viva. Então, eu posso estar levando no desidratador até por aproximadamente umas 6 horas, até que o cookies dê uma secadinha. Ele vai ficar maciozinho por dentro, mas até que ele dê uma leve secadinha ao redor. Ou levar em forno bem baixinho, você pode botar o forno numa temperatura bem baixinha e deixar também até que ele dê uma leve secadinha. Aqui não tem nenhum ingrediente que precise assar, a intenção é só ele dar uma secadinha, né, por fora, e por dentro ele vai ficar um pouco maciozinho então.
nós temos essas duas opções, do desidratador ou do forno. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Até a próxima receita. Tchau!